todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 até o 7. E destacamos o versículo 6 que diz assim: Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. O tema de hoje é Deus nos anima diante das dificuldades. A palavra anima, ela vem do latim. O latim é aquela língua bem antiga que depois originou várias línguas, e uma delas é o português. A língua latim, ela não existe mais assim como falada por algum povo. É considerada uma língua morta, mas ela no passado ela era usada muito pelo Império Romano. No tempo de Jesus, por exemplo, o Império Romano falava em latim. Hoje em dia, o Império Americano fala em inglês. Aquela vez era latim. Aí, quem mandava no mundo estipulava a sua própria língua como oficial. Anima ou animar vem do latim e anima quer dizer alma. Anima, ou então você tem uma alma. Quando nós começamos a desanimar, nós perdemos o sentido de viver, e alma quer dizer também vida. Quando estamos desanimados, a nossa vida corre risco, e corre risco no sentido de nós começarmos a desistirmos de muitas coisas, até da própria vida. E aí o apóstolo Paulo fala que ele estava passando por este problema. Não só ele, mas muitos cristãos da época dele. Eles estavam desanimados. Mas por que desanimados? Porque todo lugar que eles iam pregar o evangelho tinha problemas. Tinha lutas com pessoas de fora da igreja. Eram pessoas que, geralmente, movidos pelos próprios judeus da época, que não queriam aceitar que Jesus Cristo fosse o Salvador, e não queriam aceitar o apóstolo Paulo e nem os outros apóstolos como pessoas que eram representantes de Deus, aqueles que Deus enviou para pregar o evangelho pelo mundo. E eles sempre arranjavam problemas, perseguições, prisões, acusações falsas, e queriam exterminar tanto o apóstolo Paulo como outros apóstolos e até os cristãos. E isso se tornou normal naquela época, tanto que o apóstolo Paulo e os próprios cristãos estavam desanimados. Desanimar quer dizer estar afetado na alma, ou então estar cansado até de viver. Desanimar é não querer mais viver. E aí o que se faz então? E aí o apóstolo Paulo, ele fala assim, como foi importante a vinda de Tito. Tito era também um pregador da palavra do Senhor, e Deus também o escolheu para escrever aquilo que é importante para aquele povo da época e também pregar para aquele povo daquela época. Mas o apóstolo Paulo considerou ele muito importante, tanto que o Espírito Santo escolheu o próprio apóstolo para escrever uma carta a Tito. E esse Tito veio para animar eles. Deus o mandou para animar. E ele veio com palavras animadoras, ou então, poderíamos dizer assim, palavras que tocaram na alma do apóstolo Paulo e também dos cristãos daquela época. Palavras que faziam de novo aquela vontade de trabalhar, de viver e pregar o evangelho, mesmo que houvesse problemas ou dificuldades. Como é importante quando alguém nos traz palavras animadoras. Por isso, nós devemos também, além de pedir a Deus que Ele nos anime várias vezes na nossa vida,
por causa dos problemas e dificuldades que nós temos e temos vontade de desistir quantas e quantas vezes, que Deus escolha pessoas para fazer este bom ânimo para nós também. E como é bonito de ver pessoas que nos falam coisas excelentes, coisas boas, coisas certas e justas, quando nós estamos no momento de dificuldade. Se a doença nos afeta, nós temos pessoas que estão orando por nós. Isso nos anima. Temos pessoas que vêm nos dar um bom consolo, palavras boas. Isso nos anima. Quando nós estamos na dificuldade por questões financeiras, podemos contar com certas pessoas que não vão nos cobrar, mas simplesmente vão nos animar, fazer-nos ir para um pouco mais acima, se nós já estamos lá embaixo. Se nós somos injustiçados ou então até sofremos por culpa nossa, como é bom ter uma pessoa para nos falar palavras amigas, palavras que constroem, palavras que animam. E quando nós vamos tomar uma decisão de fazer alguma coisa, ou uma viagem, ou fazer uma mudança de lugar, ou então comprar num outro local, ou construir uma casa, por exemplo, ou financiar e que nós consigamos pagar, ou qualquer coisa que nós vamos investir e vamos fazer. Como é bom ter uma pessoa que nos anima para fazer, que nos abre os olhos também para a realidade, mas nos anima dando um bom conselho e falando, olha, pode contar comigo, mesmo que não tenha dinheiro, mas tenha amizade, tem palavras boas para animar as pessoas que estão à volta. Animar os outros, veja, isso também é uma obrigação nossa. Nós não temos o direito de ir lá jogar pedra nas pessoas. As pessoas já estão cambaleando, desanimadas e tudo, e nós ainda vamos cobrar mais ainda daquelas pessoas. Isso está errado. Nós precisamos sempre acolher e tentar levantar a moral das pessoas que estão sofrendo muito. Por isso, caro amigo e cara amiga, você, de repente, pode estar muito bem hoje, ou muito mal, no sentido de ânimo ou desânimo. Mas fique sabendo que Jesus Cristo, Ele luta por você. Ele te traz um bom conselho, Ele te acolhe para que você não precise sofrer na tua vida, porque o Senhor está junto com você. Se as dificuldades são grandes, ou então passa por uma situação que acha que não tem mais volta, confia no Senhor Jesus. Ele vai te ajudar. Pode acreditar nisso, que Jesus anima cada dia a cada um de nós. E animar quer dizer ter a alma mais leve, nós ficarmos de bem com Deus e também de bem conosco e tentarmos lutar novamente pelas coisas certas. Amém. Vamos orar. Querido Deus, quantas vezes nós nos desanimamos com situações que vêm de forma adversa àquilo que nós planejamos ou até gostaríamos que fosse conosco. Temos dificuldades, temos problemas e nós queremos te dizer, venha junto conosco, nos anima, Senhor. E se for preciso escolher pessoas para fazerem isso, o Senhor também pode fazer isso. Contamos com o teu ânimo. Em nome de Jesus. Amém.